chama All the World, né? É um pessoal do Chile que vem explorando locais aí pelo mundo, né? E escolheram o Rio de Janeiro para ser um ponto inicial aí do Brasil. Então vieram para cá, me chamaram para fazer esse acompanhamento, visitamos diversos lugares, né? Desde o Cristo Redentor, Pão de Açúcar e outros mais, para verificar a acessibilidade, né? Ainda falta bastante coisa, né? O Rio de Janeiro, pela importância que ele tem, o segmento do turismo deveria dar mais importância, né? Como é que a gente tem um cartão postal brasileiro assim, com ainda uma questão de acessibilidade ainda muito precária, né? Vamos dizer, agências que colocam essa questão para atender o turista com deficiência, guias, não vou dizer que não existe, mas são pouquíssimas. Na verdade, praticamente você não tem escolha. E algumas questões de acessibilidade, dependendo, o negócio fica um pouco difícil, né? Eu não sou exatamente, né, um profissional para dizer e nem sei exatamente de tão bem as condições. Mas uma coisa que me incomoda demais, né, por exemplo, é o Cristo Redentor, né? Você tem acessibilidade, você tem elevador até uma parte, né? Agora, para você ir até ali, no pé ali do Cristo Redentor, que é da onde todo mundo quer tirar foto, ali você já tem, você não tem um acesso legal, né? O acesso por escada rolante ou uma escada convencional. Você não tem uma plataforma, elevador. Acredito que haja questões de patrimônios tombados e tudo mais, mas patrimônios tombados não é um impedimento, é um dificultador, mas não é um impedimento. Por que não colocam? Aquilo não é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Uma maravilha do mundo sem acessibilidade, para mim, não é uma maravilha do mundo. Então, por mais que tenham questões aí de leis e outras coisas, para mim, aquilo tinha que ser acessível, né? É uma das coisas que eu vejo. E outras coisas mais, né? Muitos lugares aí poderiam ser um pouco mais acessível. O, o mercado do turismo, o Rio de Janeiro, eu, sem querer, por favor, a vocês, acho que é um pouquinho especificamente dos profissionais mesmo, do mercado de turismo, que às vezes eu sentia assim uma certa arrogância de certa vez em que eu tentava falar com o Rio de Janeiro para ver essas questões de turismo acessível, mas acho que o pessoal se sentia tão grande, e realmente o Rio de Janeiro é muito grande, procurado e conhecido, do tipo, não, a gente não precisa se empenhar nisso, o nosso turismo sobrevive sem precisar disso, né? Isso também me deixou muito magoado, para usar palavras educadas, né? Então, mas pouco a pouco a gente vai conseguindo, né? Eu acabo que, em minhas viagens, né, que eu vou lá para fora, eu não vou dizer que o Rio de Janeiro é ruim, vamos dizer que é um dos melhores lugares, né, do Brasil. Sim, é porque o nível do Brasil ainda é muito baixo, né? Então você tem poucos aí oportunidades. E o Brasil, né, para quem não conhece, assim, falando em América do Sul, acho que o Brasil ainda é um melhor lugar para se visitar, mas se comparando a outros países, né, eu vejo muitas iniciativas ali, o próprio, às vezes até vindo do governo, né? O governo precisava colocar um pouquinho mais aí, né? Iniciativas que vêm do Ministério do Turismo, eu acho que são
já tiveram boas iniciativas, mas algo depois, coisas muito fracas, assim. E eu já fui, por exemplo, lá para a Alemanha, a convite do Ministério do Turismo alemão, né? Eles vieram até a mim e falaram: a gente quer mostrar o turismo acessível alemão para o mundo, né? Para os brasileiros. E queria a sua ajuda ali. Eu fui para lá, fui conhecer, eles me levaram para lá para eu conhecer tudo mais. E se você for entrar no site do Ministério do Turismo, eles têm uma aba ali falando sobre o turismo acessível, com vários guias, PDFs e tudo para você visitar, você ter toda essa orientação, aquilo que eu falei no começo, de informação. Ali você vai encontrar muita informação, né, sobre o que é o turismo acessível, quem faz, como faz, tudo mais. E nessas visitas ali que eles me levaram para lá, participei, né, de feiras, eventos do turismo, e eles têm todo uma parte ali, um stand dedicado ao turismo acessível, palestras e outras coisas mais, para reforçar o turismo acessível. Muito me incomoda que o pessoal me convida, né, para dar palestras em eventos de turismo, mas é uma coisa só para ter um assunto diferente, porque na prática as pessoas não fazem muita coisa, não colocam, por exemplo, um intérprete de Libras na minha palestra, porque fala sobre turismo acessível, e nas outras? Nas outras não tem, então o pessoal não sabe lidar direito com essa questão da acessibilidade. Eu acabei saindo, já trabalhei em questões de agenciamento de viagem, eu parei, parei porque, na verdade, não é uma coisa que me agrada muito como um trabalho, né? Eu achei um pouquinho chato, negócio de reservas e tudo mais, né? Então, eu resolvi, né, com o conhecimento que eu acabei adquirindo aí nas minhas viagens, nas minhas consultorias e tudo mais, a passar esse conhecimento para os outros, né? Para fazer, eu falei, outras pessoas precisam ter conhecimento. Eu sei de bastante coisa, mas coisa não adianta ficar só em cima de mim. Então, quis começar a espalhar mais todo esse conhecimento, né? A gente está aí organizando, ainda está um pouco em off, né? Mas a Associação Brasileira de Turismo Acessível está meio em off porque as pessoas, eu e mais alguns ali, achamos que tinha que ser poucas pessoas para plantar semente, porque se convidasse muita gente, o negócio, cada um dando opinião ali, a coisa ia ser difícil. Então, a gente está passando pela parte burocrática ali, negócio de estatuto e todas essas coisas chatas aí que existem, para quando consolidar, né, legalizar vai se chamar abratura. Quando a abratura for realmente criada, aí sim chamar as pessoas e aí, quem sabe, vai ser um lugar, né, para ter mais pessoas, a gente criar algumas questões para desenvolver o turismo acessível, para dar orientações, para e reunir. Acho que fica difícil você organizar a sua viagem. As pessoas acabam tendo que ser seu próprio agente de viagem e ficar pescando aqui e ali, onde tem um hotel acessível, onde que tem passeio, onde que tem transporte, porque as empresas, né, que cuidam disso, negócios são muito poucas, né? As empresas não sabem, na verdade, como fazer. Então, é, e você tentando pescar aí informações, negócio de novo, eu vou ali no que eu falei no início, das informações. Mesmo tentando caçar ali no Google
você não consegue muitas informações. Uma das coisas que, às vezes, eu acho que até de mais valia, assim, é falar com pessoas com deficiência e com associações de pessoas com deficiência locais. Então, eu faço bastante isso, né? Até, então, quando eu vou para algum destino, eu falo com pessoas de lá, porque elas acabam tendo mais conhecimento, pessoas ativas, né? E que passeiam ali no lugar, elas sabem mais da situação do lugar, da acessibilidade do lugar, do que as agências de viagem, né? Os receptivos locais. Então, eu acabo quase que confiando mais nessas pessoas do que nas agências. Mas alguma coisa, não sei como está aí no Rio, eu percebi, não é só coisa ruim, né? Nas vistorias, né, que eu fiz o ano passado, eu passei por vários hotéis e eu percebi que eles estavam aproveitando, né, a pandemia, como estava com poucos hóspedes, para dar uma melhorada, né, nos hotéis, dar umas reformas, e nessas reformas eles estavam considerando a acessibilidade. Então, aqueles hotéis que tinham 2 quartos no negócio, eu vi hotéis que subiram ali para 16 quartos, o negócio, eu falei, fiquei espantado até. Mas, como eu disse, alguns desses aí, o negócio, eles não estavam fazendo a coisa certa, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa também, porque depois que algum lugar toma iniciativa, só que a iniciativa é feita errada, para ele refazer aquilo corrigir o que foi feito de errado, aí o desânimo vai lá para baixo, certo? E daí, para o pessoal consertar o que foi feito de errado, é uma situação muito difícil. Tem que fazer certo, né? Então, eu até gostaria que tivesse alguma coisa, né? Alguma certificação, como tem advogados na OAB, né? Como tem aí os arquitetos e tudo mais, se tivesse uma certificação aí para os profissionais de acessibilidade, para que o pessoal pudesse fazer alguma coisa direito, né? Pegar e ir para esses que... Eu acho que essa turma de acessibilidade está se formando também, né, Ricardo? Eu acho, eu sinto isso. Né? Até chegar a ter essa associação que você está falando, eu acho que demora, porque é um profissional que está em formação ainda, eu acho, minha opinião. Né? Acontece, você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é a informação. Informar para as pessoas com deficiência a acessibilidade disponível nos lugares, para que essas pessoas vão irem, entendeu? Porque muitas vezes eu vejo, às vezes, alguns lugares que não tem, porque não vem ninguém com deficiência, né? Assim, eu trabalho muito em museu, alguns museus têm uma frequência, mas eles têm um trabalho junto com as associações. Por exemplo, o MAR trabalha muito com a comunidade surda. Então, eles foram atrás dessa comunidade, trouxeram a comunidade surda para frequentar o museu. Então, eu acho que ainda é uma formação grande de acessibilidade, do profissional, dos lugares. Eu acho que é um assunto que a gente tem que falar muito, né? Porque ainda a acessibilidade está em formação. Né? A minha sensação... Não sei. Veja, por exemplo... aqui em São Paulo, peças de teatro, shows, por exemplo, que tem intérpretes de Libras e audiodescrição, algumas peças, vamos dizer. Só que, quando você vai ver a produção
dessa peça não divulgou, o teatro não divulgou que existe isso. Então, quem que vai lá? Vai lá os convidados da empresa, da pessoa que está fazendo a audiodescrição, convida o pessoal pelo WhatsApp. É só esse pessoal que vai. Então, você encontra sempre as mesmas pessoas, né? E por mais gente que tenha no WhatsApp dela, negócio, e o resto? Né? Então, as coisas, você tem um serviço ótimo, porque essas empresas que fazem a descrição são boas, os intérpretes são bons, mas ninguém é informado direito. E daí a coisa fica nisso, né? Muito trabalho para ser feito, né? É uma área ainda muito de arregaçar a manga. Tem que ter, Ricardo, essa associação que você está... Eu entendi, é uma associação que vocês estão criando, que vocês estão... Isso é bom. Associação Brasileira de Turismo Acessível. Isso já é uma coisa que, de repente, pode começar a agregar, né, pessoas de todos os estados, né? Porque o Brasil inteiro, ele é muito... ele tem esse potencial, não é só Rio de Janeiro, né? Nordeste é um lugar... Não. Sim. Isso aí. Muito bom. E é isso. Vamos passar para a Silvana, Paula, vocês juntas? Como é que vocês querem? Meninas. Acho que a gente podia falar um pouquinho, juntar as nossas falas, né? Então, eu quero dizer que isso aqui é uma roda de conversa. Roda de conversa é isso. É isso. Bom, então deixa eu me audiodescrever, Isso né? aí. Isso aí. Meu nome é Silvana, eu tenho a pele branca, cabelo um pouco para baixo do ombro, liso, uso franja, estou com uma blusa azul petróleo, acho que é esse o nome, com um colar, o fundo está um pouquinho embaçado, tem 2 quadros, sou usuária de cadeira de rodas, tive pólio quando tinha 6 meses, ou seja, a vida inteira, conheci a vida sobre rodas, né? E vou aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a minha percepção, eu só vou dar uma entrada um pouco no assunto. Ao meu ver, o Brasil, ele tem soluções pontuais muito boas. Quando você viaja, só que o que a gente não tem? Uma acessibilidade integrada. Você não chega nos locais, sabe que vai ter o transporte para te levar ao local, e aí você vai andar pela calçada, entrar no local. Você tem, às vezes, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, gente, é uma referência na sua acessibilidade de apresentação, de tudo. Tem coisas incríveis no Brasil, museus, só que é tudo pontual. Uma coisa longe da outra, uma coisa sem conexão na outra. Tem cidades históricas lindíssimas que uma pessoa de mais idade não vai, porque tem medo de quebrar uma perna. Você não vai para Paraty e, de repente, tem um acidente. Você não vai... Então, ao meu ver, o turismo, nos dias de hoje, ele não está perdendo cliente pra caramba. Por quê? As pessoas preferem comprar uma viagem, ir para fora do Brasil, saber que lá vão conseguir andar sem tropeçar nos buracos, vão conseguir ter um percurso, já sair, pegar como é que chama? Shuttle, né? Que você já entra... E não é nem acessibilidade, estou falando para a pessoa com deficiência. Estou falando acessibilidade para as pessoas. Saber que vai ter tudo você pode comprar daqui, custa $20. Nós já fizemos isso, lembra, Paulinho? Aí você já pega a sua shuttle, já chega no hotel. O hotel, como disse o Ricardo, incrível, não tem informação. Quanta coisa equivocada já aconteceu comigo, gente. Eu já, por exemplo, fui lá, falava hotel acessível, quarto acessível, ligava, o quarto é acessível. Não passava na porta do banheiro. Então, assim, e é quando tem informação, a informação muitas vezes não é verídica.
entendeu? Então, falta essa transparência de que ter realmente as coisas bem claras. Então, você não tendo isso, o que que acontece? Uma pessoa com um pouco mais de recursos, que tem um pouco mais de idade ou qualquer limitação física, nem precisa ter deficiência, não vai usar o turismo brasileiro. Ou então vai naqueles resorts, que é aquela ilhazinha, que é, eu brinco, falo que o Brasil tem umas ilhas da maravilha, né? Mas que a pessoa também só consegue ficar lá dentro. Se ela quiser fazer algum... outra coisa. E o turismo local, de cidade para cidade? A gente ainda não tem ônibus rodoviário acessível. Se eu quiser fazer um city tour acessível, aliás, meu amigo Roberto Beleza está aqui, nós fizemos em São Paulo. Uma época a gente conseguiu resolver com SP Tours, acho que era na época, né? A gente conseguiu fazer um ônibus que a pessoa subia com a cadeira de rodas e fazia o Natal iluminado em São Paulo. Um city tour, como os ônibus fora do Brasil, que a gente vai mostrar, né? Mas, de repente, mudaram a norma, não pode. Agora não pode mais, tem que subir numa cadeirinha, uma coisa completamente estranha. Ainda fizeram a norma estranha. Você não pode nem levar cadeira motorizada. Assim. Então, parece que nós temos uma vertente louca que não quer que o Brasil progrida neste sentido. Porque você trazer acessibilidade, você conseguir chegar em cima de uma muralha fora do Brasil, as muralhas que tem na Espanha e tudo, qualquer idoso vai, sobe e vê. Aqui, as pessoas não conseguem. Eu estou tentando fazer acessibilidade. Itanhaém é uma cidade linda do litoral paulista, uma das primeiras cidades do Brasil. Até hoje você tem uma rampa, a Leila, a arquiteta, vai entender mais fácil, né? De 25% para subir a pé. Quer dizer, ninguém sobe, né? E assim, onde ficou Anchieta, tem patrimônios incríveis, patrimônios da humanidade, só que ninguém vai ver, porque ninguém tem força suficiente ou quer se arriscar. Você só vai ter um turismo jovem que não leva dinheiro, não, pelo amor de Deus, nada contra os jovens. Mas assim, a gente sabe que para você ter um turismo, você tem que ter o retorno para isso. Enfim, você tem que dar segurança. A gente tem algumas ideias, eu não sei se você quer primeiro para depois a gente mostrar nossas apresentações, que a gente, eu e a Paula, eu já vou falar um pouco, nós adorávamos viajar. Só que a gente só conseguia viajar aqui no Brasil se fosse com alguém sem deficiência junto para levar a gente. E ainda com muito, sabe? Aí um belo dia a gente resolver dar um grito de independência, vamos viajar. Vamos nós duas. Só que a gente só conseguiu para fora do Brasil, né, Paulo? Enfim. E aí a gente tem muita história para contar, a gente tem umas fotos de algumas coisas, mas acho que é legal você falar e depois a gente apresenta junto. O que você acha? Acho uma boa ideia para a Paula fazer a sua audiodescrição também. Vai lá, Paula. Eu sou Maria Paula Teperino, eu sou psicanalista e eu realmente amo viajar. Além de tudo de ruim que a pandemia trouxe, para mim tem o agravante de estar há 1 ano e meio sem viajar. Isso é muito, muito triste. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, na altura do ombro, uma blusa rosa, atrás de mim tem uma mesa em L, uma parte de uma cadeira, uma luminária, uma janela e um ar-condicionado. Eu comecei a viajar sozinha na década de 80. Quem é mais velho aqui vai se lembrar que tinha uma companhia de turismo chamada Soletur. Pois eu um dia estava de férias, estava me formando naquela época,
E aí eu falei, eu quero fazer uma viagem. Eu não tinha ninguém para fazer uma viagem comigo, e eu falei, eu vou pela Soletour. Na época eu usava muleta e aparelho, mas eu levei uma cadeira de rodas também. Foi uma viagem toda feita de ônibus, do Rio de Janeiro a Porto Alegre. Aliás, a Serra Gaúcha. Fomos parar em Gramado. E aí, de lá, voltamos de avião. E realmente um perrengue, né? Porque você salta do ônibus, sobe no ônibus, enfim, naquela época com muleta e aparelho e com alguma ajuda dava. Depois de um tempo, eu falei assim, e aí também já com mais recursos, que eu já estava formada, trabalhando, eu falei, não, eu não vou ficar reclamando nas minhas férias, viajando para lugares onde eu não sou bem aceita, porque se a minha deficiência não é contemplada, é porque o lugar não é para mim, né? Então, eu vou para fora. E aí, a primeira viagem que eu fiz, sozinha também, foi para Disney. E aí, eu vi assim que numa escala de 0 a 10, quando eu chegava nos Estados Unidos, a minha deficiência, que aqui no Brasil era 10, muito deficiente, lá não passava de 2, né? Porque tudo era acessível. Então, assim, eu entrava nos ônibus com a cadeira, eu entrava em todos os parques da Disney, nos brinquedos, alguns brinquedos eu entrava com a própria cadeira, outros eu passava, e, enfim, e aí eu falei, bom, é isso aqui, né? É o que é possível, é isso. Mas mesmo assim, depois para muitos lugares da Europa, do Canadá, e aí a gente vai chegar nas minhas viagens com a Silvana. No Brasil, todas as viagens que eu consegui fazer sozinha foram viagens que eu fui para resort. É isso que a Silvana está falando. Você vai para um resort, lá é uma maravilha, assim, tipo Mediterrâneo, a Costa do Sauípe, que é um complexo turístico, para Porto de Galinhas, mas os passeios fora, até alguns dão para fazer, porque no Nordeste as pessoas têm uma coisa muito assim, acolhedora, né? Então, eles te levam e tal. Só que é com muita ajuda, é na base do improviso, é da base do te carregando e tal. Se você estiver disposto, quando você é mais novinha, tudo bem, é tudo festa. Quando você fica mais velho, você não está disposto a isso, né? Então, não tem outra escolha. Ou é isso, ou você fica dentro do resort, porque aí, sim, tudo é acessível. Ou você vai com alguém. Agora, tem lugares que no Brasil, nem com alguém. Eu sempre fui louca para ir numa feira literária em Paraty. Só que Paraty é Paraty. Para mim, não é. Não dá. É impossível, né? É um lugar impossível. Tudo foi atualizado para Paraty, menos o piso. O piso não pode mexer. E aí eu me lembro que há 2 anos atrás eu fui a Sevilha e fui num forte de 1.300 e pouco e subi de elevador, né? Eu fui no Coliseu e subi de elevador. E não descaracterizou nada. O mundo inteiro vai para lá, entendeu? Eu queria muito, mas muito, conversar com as pessoas aqui que fazem parte do IFAM. Muito. Para saber quem foi que falou para elas que os lugares não antigos, tombados, não podem ser acessibilizados. Né? Eu queria muito poder conversar com essas pessoas, porque no mundo inteiro eu entro em igrejas antigas, o exemplo do Coliseu que eu dei, enfim, a gente entra em todos os lugares e os lugares são acessíveis, e no Brasil não pode ser, né? Então, é uma coisa assim um pouco absurda. E a gente tem lugares lindos, o Brasil tem lugares maravilhosos. Só que é isso que a Silvana falou. Ele é para um grupo de pessoas, ele é para quem
está podendo andar, subir, descer e subir montanha, descer montanha. Fora isso, você fica muito restrito. Então, enfim, essa é a minha experiência. E aí eu resolvi com a Silvana a gente fazer uma viagem que vocês pasmem. Quem daqui já foi para São Francisco sabe que São Francisco é só ladeira. É ladeira super íngreme. E nós ficamos 15 dias entre São Francisco e depois em Los Angeles, a Silvana com a cadeira motorizada, eu com uma cadeira comum, subindo e descendo, pegando ônibus de turismo, entrando nós duas com as nossas cadeiras dentro do ônibus de turismo, fazendo todos os passeios que a gente queria fazer. E no ano seguinte, nós fomos para o Canadá, passamos um mês em Toronto, fomos para a Ilha Vitória de barco, de ferryboat, enfim, tudo absolutamente acessível. No Rio de Janeiro, eu tenho medo de andar, agora comprei uma cadeira motorizada, hoje fui na esquina da minha casa, pedi para minha empregada ir comigo, porque é tanto buraco que eu fico ainda temerosa. O lugar que eu ia, eu ainda não tinha passado com a cadeira para ver se dava para passar, entendeu? E aí pedi para ela ir comigo. Isso não acontece. O problema do Rio de Janeiro e do Brasil, de uma maneira geral, é que não tem calçada. E um lugar que não tem calçada não pode ter turismo, porque turista tem que andar na rua, tem que olhar as coisas, tem que se encantar com uma igreja e poder entrar, tem que ver uma lojinha, tem que... Enfim, se ele não pode andar na rua, que raio de turismo vai fazer? Ou eles acham que alguém vai pagar para vir para cá para ficar no shopping, né? Porque é o único lugar que é totalmente acessível. Então, vamos mostrar nossas viagens, Sil? Vamos. Agora, só contextualizando, a primeira vez que eu saí fora do Brasil com a minha família, eu ainda fazia arquitetura inacessível, gente. Fazia, sabe, projetos de arquitetura de interiores, sem acreditar nisso. Foi em 1991. Eu fui visitar a minha família Cambiaghi, né, italiana, na Itália. Quando eu cheguei lá, eu falei, opa, o mundo pode ser diferente. Eu acho que eu estou em 91. Já fui na Capela Sistina, já fui em todas essas atrações, andei em Roma inteira, andei tudo quanto é lugar, Verona, todas as atrações de Verona. Acabei indo para a Espanha, conhecendo tudo também e fazendo um curso de acessibilidade lá. Aí o bichinho pegou. Aí eu falei, não, agora tem que mudar o Brasil. Só para contextualizar um pouco como é que eu entrei nessa área. Você passa para a gente? Passa sim, só um minuto. Verdade, na realidade, eu acho que a gente tem que pensar na acessibilidade para a cidade, não só para o turismo, mas para a gente que mora na cidade, né? E o turismo também. Vamos embora ver as fotos de vocês? Como é que faz, Keila? A gente vai tentar fazer uma audiodescrição. Eu vou começar depois, quando for, das nossas viagens. Espera aí, só um minutinho. Espera só um minutinho. Dá um tempinho. O Keila, tem um jeito de botar o intérprete de Libra aqui na janelinha? Eu não estou vendo ele, não. Ele está aqui na gravação. Eu acho que isso você não está enxergando, mas ele está com um pin. Tá aparecendo. Quem aparece para você? Ele está marcado e o Jorge está marcado. Os dois estão marcados. É que para você tem que botar o... eu acho que você teria que acionar alguma coisa aí no Zoom. Não, eu não preciso, mas eu fiquei preocupada de ter para as pessoas que precisam do intérprete de Libra. Só para não ter aquela confusão
Sim, né? sim. Então, tá super, bom. super obrigada. Espera, então, então, tá bom. Valeu. Desculpe interromper, é só que eu estou preocupada com isso. Vamos lá, Silvana? Então, essa imagem, eu acho que o Ricardo já falou tudo, né? Que de longe, tudo é lindo, maravilhoso. Na hora que você vai subir o símbolo do Rio de Janeiro, que é essa cidade maravilhosa, infelizmente, quem tem alguma deficiência não consegue ver, né? E a hora que olha daqui de cima, é um paraíso, desculpe. Eu sou paulistana, para quem não me conhece, e ainda fico encantada com o Rio de Janeiro. Então, eu acho que o símbolo da cidade, como disse o Ricardo, tem que ser o primeiro a ser pensado nisso. Próximo, por favor. Aqui, assim, algumas experiências pontuais, que eu só trouxe alguns dados, por exemplo, em Inhotim. Inhotim é uma grande experiência, você tem até este carrinho que tem um método de você fazer os percursos muito íngremes. Geralmente as atrações são acessíveis, salvo uma ou outra. Ele fica em Minas Gerais. É um lugar extremamente interessante, porém tem um piso extremamente complicado, aonde eles te oferecem até uma cadeira, que é tipo cadeira para você fazer esporte radical, vai. Porque você tem que ter, porque chacoalha muito. Então, é assim, fazem todo isso e o mais importante que é o piso, esquece, né? Então, tem algumas incongruências que você fala, ai meu Deus, e todo mundo tropeça nesse piso. Mas, enfim, é um exemplo que dá até para ser melhorado. Você passa, próximo. Aqui, o Rio de Janeiro, eu acho que o Rio, para quem vem, desculpe, eu vou dar a minha visão de turista no Rio. Para quem vem do Aeroporto Santos Dumont e agora pode pegar o VLT e passear por aquele centro do Rio, que é maravilhoso, conseguindo acertar aquelas calçadas, gente, vocês têm um potencial que eu sou louca, eu já fui passar fim de semana desse aí, fui passear de VLT, fui no Roda Gigante não foi essa vez, porque a Roda Gigante é perto do VLT. Fui no centro, fui em todos os museus. Então, tem como fazer. Ficou restrito a uma parte, mas assim, eu acho que é uma boa ação, tá? Do Rio de Janeiro foi essa parte. É maravilhoso. É maravilhoso, não é? É maravilhoso. O VLT Você lembra, Paulo? É incrível. Eu acho que é fantástico. O único problema são as calçadas, né? Que a gente cismou com essa pedra portuguesa, que Portugal já está abrindo mão. A última viagem que eu fiz foi no início de 2020 para Portugal, Lisboa, e Lisboa já está tirando a pedra portuguesa, deixando como se fosse uma moldura. Ela está em torno das calçadas, e o meião da calçada é um piso liso, né? E as rampas também com piso liso, piso tátil, mas eles estão tirando as pedras portuguesas. Então, se a gente quiser imitar Portugal, está na hora de mexer nisso aí. Silvana, é Oi. possível você audiodescrever a imagem? Desculpa, obrigada. Eu estou mostrando dentro do VLT do Rio de Janeiro, tá? Então, está mostrando uma vista com as pessoas dentro do VLT. E só isso. Na verdade, não é uma viagem de turismo, mas o que esse VLT proporciona para as pessoas chegarem do aeroporto, da rodoviária, aos pontos turísticos do centro do Rio. Tá?
Outra experiência muito boa de Salvador foi Salvador, na verdade, para quem, como eu falei, é pontual, mas é uma boa experiência. É o Pelourinho Acessível. Eu estou mostrando uma foto do centro de Salvador, onde foi feito, como disse a Paula, uma faixa livre em todo o Pelourinho, de um lado da calçada, realmente não tem, mas depois, nas travessias, eles elevaram as faixas, porque você não consegue fazer rampas de travessia aí, porque é tombado, mas foi feito com a mesma pedra, foi feito um percurso, então essa foto tem uma baiana, vestida de baiana, e está mostrando um casario típico de Salvador, da época, nem sei dizer os anos, acho que a minha amiga Leila me ajuda melhor, mas começo do Brasil, onde aparece justamente essa área de intervenção das calçadas em todo o percurso do Pelourinho, que chama Pelourinho Acessível. Mas dá para andar todo o Pelourinho, porque eu fui no Pelourinho, mas não era acessível. Dá. Então, sei, mas com ajuda, sendo empurrada e tal, bem complicado. Olha, você tem a declividade, que é como Salvador, você tem a topografia local. Para você ir sozinha, você tem que ir com uma cadeira motorizada. Mas você tem todo o percurso acessível, dando a volta em tudo e passando nas principais atrações. Algumas foram acessibilizadas, como a Casa do Jorge Amado, como algumas outras. Tem uma arquiteta que tem deficiência de lá, que eu sou fã dela, que é a Marília, que ela também, ela que foi quem mexeu muito com isso, o Baroni, Alexandre Baroni, e aí foi o IFAM, porque eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Só fica patrimônio da humanidade se tiver acessibilidade. Eu tenho um caso aqui em Bertioga, que eu estou acompanhando os projetos, né? Eu faço uns projetos em patrimônio tombado, e eles estão fazendo para virar patrimônio mundial. Porque se não for, não vira. Não sei como acho que o Pão de Açúcar, na época, não tinha isso. Pão de Açúcar não, Cristo Redentor. Hoje saiu que o sítio Boulevard é um patrimônio mundial, recebeu o certificado. E a Gabriela Zubelli ela trabalhou lá na acessibilidade, exatamente do sítio. Ele tem que ser acessível, senão não ganha, tem toda a razão. Agora, eu estava vendo aqui, tem bem no meio, bem na frente da Baiana, parece que tem um piso podotátil também. Tem. Perceber direito, tem, né? Nas travessias, quando tem algum veículo. Sim. Ficou muito bonito esse projeto. Eu convido, tem até um resumo dele no site de Salvador, chama Pelourinho Acessível. Já faz alguns anos que isso foi feito, mas foi ampliado. Agora tem um carrinho, como aquele que eu mostrei em Inhotim também. Se puder passar o próximo. Agora a gente já está em Portugal, né, Paulinha? Você quer contar? De Portugal, né? Ali perto do Vasco da Gama, no bairro do Vasco da Gama, onde tem o aquário. Era isso aí é a nossa ida a Portugal em 2000, e eles fizeram essa parte porque Portugal, em 2001, ia sediar um evento internacional. Então, eles fizeram uma parte nova em Portugal, e aí já tinha. E eu fui depois na Ilha da Madeira. E a Ilha da Madeira é um lugar que tem muitos teleféricos, muitos, e todos eles acessíveis. Tem algumas cabines, né, acessíveis também, porque a Ilha da Madeira, eu acho que ela tem três teleféricos. Você consegue visitar a ilha toda por cima, né? É muito interessante.
e tem acessibilidade, como tem na roda gigante de Londres, né? E a daqui também, a do Rio de Janeiro, né? Em Portugal, na época, a gente ainda precisou da minha mãe junto, porque não era lá muito... A Lá Brasil, você tinha atrações acessíveis, locais acessíveis, mas não tinha uma acessibilidade integrada ainda. Porque foi antes, Portugal estava, em 2000, Sim. Portugal estava se preparando para entrar na comunidade europeia. E aí a gente teve bastante dificuldade, mas quando eu voltei lá em 2011, Portugal já é outra coisa. Portugal, de 2011 para cá, eu tive a oportunidade de ir várias vezes e já está outra coisa. Melhorou muito. Eu fui também há 3 anos atrás. Melhorou muito. Você passa o próximo para a gente? Esse só queria fazer uma pergunta. É um bondinho? Preciso descrever. É um teleférico. Teleférico, ok. Ele percorre todo o parque. Na verdade, ele sai de um... Ali tem uma estação de trem do Calatrava, muito bonita, um shopping, e tem todo o parque, que foi, acho que foi Lisboa, acho que foi capital mundial. Expo, capital mundial da juventude, uma Expo 2001, exatamente. E eles acessibilizaram e fizeram esse bairro, que se chama Vasco da Gama. Ele fica meio tipo uma Barra da Tijuca, um pouco afastado, tem um shopping grande, tem o aquário, e aí tem... Você faz todo o percurso por cima desse teleférico, muito bonito. Aí a famosa Shuttle. Né? Você lembra? Isso foi nossa chegada em São Francisco. E eu toda desesperada, né? Porque enquanto a Paula, ela leva na maior, eu sou desesperada, acho que tudo vai dar errado. Mas como? Cadê o carro? Será que nós vamos conseguir? Já quis comprar antes, pagar antes. Chego lá e para isso. E ainda compartilhado, gente. Tá? Nós não pagamos o preço, não é um táxi especial, não. É um carro que você divide para as pessoas que vão para o mesmo percurso. E isso, e essa rampinha, ele levanta o banco, essa rampinha senta. Isso eu falo que é o desenho universal. É uma van, minivan, não é van. Eu não sei como chama esse tipo de carro, mas não chega a ser uma van, aonde utilitário, né? Aonde o banco ele se recolhe, então você fica com a entrada, ele é um piso meio baixo, sai uma rampinha e você fica nos bancos atrás do motorista e ainda tem um banco atrás, como seria uma antiga Kombi, vai. Eu não sei qual carro é agora. Quando não tem passageiro que seja cadeirante, que use cadeira de roda, tem um banco que uma pessoa senta normal. Isso, é esse banco que está recolhido aqui, olha. Né? Eu não sei se vocês veem meu mouse, mas tem um banco que está levantado na janelinha ali atrás. Desculpa me intrometer. Um problema que eu vi, né, até indo numa feira de acessibilidade lá nos Estados Unidos, assim, eu percebi que o problema são os modelos de carros. No Brasil, a gente não tem os modelos de carros. Tem isso aqui de... A gente não tem isso aqui de jeito nenhum. Essa é uma Grand Caravan, né, Ricardo? É uma minivan, como você falou. Os carros maiores que a gente tem aqui, né, que são muito altos. Então, por isso que eu pergunto às vezes, né, também, porque tem carros de empresas que tem aqui no Brasil. A Toyota tem esse tipo de carro. Por que não tem no Brasil, né? Poderia ter. Por que o nosso ônibus usa chassi de caminhão, né? Tem no Chile, tem na Argentina e a gente ainda usa. Mas tudo bem. Vamos para o próximo?
Ó, o banco retrátil, para vocês verem, só como assim. É o que eu chamo de desenho universal. Ele se adequa quando precisa. Gente, Quando precisa. vamos juntar as pessoas para trazer isso para cá. Ó, primeira ação, hein, Ricardo? Lá da sua associação. Próximo. Paulinha dos nossos táxis, lembra? Eu passava para o banco da frente, a minha cadeira ali, e você subia com a sua cadeira atrás. Isso em 2005. Depois, em 2006, a gente foi para o Canadá para estudar, né? E eu tinha que ir num táxi assim, porque eu tenho mais deficiência, precisava de uma cadeira motorizada. E aí, ao mesmo tempo que a Paulinha pedia um táxi comum, que não precisava ser acessível, porque ela conseguia passar para o banco, eu pedi um desses. Chegava na mesma hora, gente. Chegava junto. Chegava junto. O mesmo preço também, tá? Táxi para aula, porque era subida. A rua que a gente ficou era uma subida. Então, era cansativo chegar lá. Mas, na volta, a gente voltava meio que no skate, né? Parando nos restaurantes, nas lojas. Só para você ver, porque é fácil viver assim, né? Meu sonho ainda é fazer assim na rua, sabe? Chamar o táxi com o dedinho. Assim. O próximo. Deixa eu só perguntar. Tem alguém com deficiência visual na sala? Que aí eu descrevo alguns detalhes ali, como o rapaz. Tem alguém? Pode sinalizar aqui pelo chat. Tá? Pode continuar. Mas, Keila, desculpe, como vai subir para o YouTube, tem que fazer audiodescrição, porque se não tem hoje uma pessoa cega na sala, mas alguém pode ser. É verdade. É um táxi comum, um táxi até amarelo, que a porta de trás está aberta, como se fosse o bagageiro, sai uma rampa, e aí, no caso, a Silvana subiria com a cadeira de rodas motorizada ali. Nessa foto está se vendo um homem arrumando, que é o motorista, a minha cadeira de rodas, que é uma cadeira comum, dobrada, do lado de fora, perto da porta de entrada. E é uma rua onde o táxi está parado perto da calçada. É o mesmo táxi mesmo agora, tá? Isso. Só que tem um motorista me empurrando na rampa. Eu tô com uma blusa azul, com a cadeira de rodas azul, entrando no táxi acessível. Pela parte de trás do táxi. Esse é um transporte que tem normalmente na rua. Sim, tem um táxi. Você não mas não é. É o costume deles ligar para táxi mesmo. Não é o costume nosso de você esticar o dedinho e pegar o táxi. Não, até teria. E aqui também o táxi é acessível e você tem que marcar. É caro para caramba. Nada disso. É um modelo de táxi. O que vocês estão mostrando é exatamente a integração de tudo, porque não adianta ter um equipamento acessível, mas não tem como se chegar lá. É verdade. Quer dizer, e assim, na cidade é fundamental, né? Isso é de 2005. Eu voltei para lá várias vezes, porque eu tenho até sobrinha que mora nos Estados Unidos. Agora é normal. A maioria dos táxis é entrada até pela lateral com desenho universal. Agora tem muito mais. Então, praticamente o normal é o modelo mais acessível. Né? Sem contar que, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, você pode alugar carro adaptado. Né? Tem aquela barra de acelerador e freio, o carro é automático, e aquela barra de acelerador e freio
você chega em qualquer lugar, qualquer locadora, e você pede que você quer que coloque aquela barra lateral para você poder dirigir. E se você quiser alugar um carro adaptado, também pode. Aqui a gente já tem leis para isso. A Lei Brasileira de Inclusão pede. Eu tenho, pela prefeitura, né, tenho tentado negociar, mas a resistência é tão grande que até hoje não foi consolidado isso. Tá? Triste contar para vocês isso, mas enfim. Vamos lá. A Paula sentada no táxi. Aqui eu acho que é até outro táxi, mas é o mesmo táxi que ela está na lateral, está sentada. E eu estou dentro, na parte traseira, com a cadeira do lado de fora. Aqui é o ônibus de turismo, aonde a gente acordava, né? Conta a história que a gente falou, ele falou, vocês têm que fazer um city tour, nós, mas como? A gente queria ir para o Jardim Botânico, lá de São Francisco. E aí a gente ficou amiga, porque a gente fica amiga de Deus e todo mundo, a gente ficou amiga do Jorge, que era um brasileiro que trabalhava no hotel que a gente ficou. E aí ele falou, vamos sim. Aí nós falamos assim, a gente queria ver um carro que pudesse levar a gente, um táxi. Ele, por que vocês não vão de ônibus de turismo? Vai ser melhor, mais barato. Aí nós falamos, mas como é que nós vamos entrar nós duas num ônibus de turismo? Aí ele, entrando, não tem problema. Peraí. Aí ligou lá para a companhia. Essa companhia, ele parava num pier, que ficava um pouquinho afastado do nosso hotel. Mas o nosso hotel era caminho para ir para esse pier. Aí o cara lá do ônibus falou, da companhia, sei lá, falou assim, não, elas estejam tantas horas na esquina da rua tal com a rua tal, que era a esquina do nosso hotel. E aí fomos nós para lá, e aí pegamos o ônibus de turismo, nós duas na cadeira e tal, e fizemos, e o ônibus parava, e não era aquela coisa no Brasil que você faz turismo, alguém com muito sacrifício te coloca dentro do ônibus e depois, quando chega, te tira. E no caminho você fica dentro do ônibus, né? Porque não dá para ficar descendo e subindo. Lá não, parava o ônibus, todo mundo descia, a gente também descia, fazia os passeios, tirava foto e voltava novamente. E ônibus de diversos tamanhos. Por exemplo, esse ônibus que a gente está mostrando é um ônibus de turismo, porém não muito alto, porque era um ônibus que rodava internamente da cidade. Depois disso, nós fomos para outras cidades na costa oeste, onde a gente pegou um ônibus rodoviário bem maior com o mesmo serviço, pela mesma companhia de turismo. E era um ônibus que vai na estrada mesmo, aquele ônibus maior. E as pessoas devem estar perguntando, mas e aí, fica sem banco? Não, normal, só que tem um trilho. Então, quando você vai entrar com a cadeira de roda, eles empurram os bancos e abrem um espaço para a cadeira de rodas. Quando não tem cadeira de rodas, puxa-se o banco e as pessoas que não andam de cadeira de rodas sentam normalmente nesses bancos, entendeu? Não é um ônibus para carregar pessoas com deficiência, é um ônibus que carrega todo mundo, inclusive quem vai na sua cadeira de rodas. Isso. E na foto, a imagem acho que é Silvana, né? Na sua cadeira de roda. É a Paula. É a Paula. E a cadeira de roda, ela sobe numa plataforma que deve ser articulada, depois que os bancos são recolhidos lá dentro, e aí você entra com a sua cadeira no nível dos bancos. É isso, não é isso? Isso. Não sei se é audiodescrição. Não, mas é isso. Tá bom. Ok. Aí a gente mostrou a foto de como os bancos são empurrados para frente, então perde 1, 2 fileiras de banco, quer dizer, perde assim, elas ficam ali dobradinhas quando você vai. Hoje, eles dobram para cima, é até melhor do que esse modelo. Acho que tem vários modelos. Essa foto são 2 fotos mostrando a parte interna do ônibus.
uma com o banco colocado e outra com o banco empurrado para deixar o espaço reservado para a cadeira de rodas. Pode passar? Bom, Aqui a gente se apaixonou tanto pelo ônibus, tirei um monte de foto do ônibus. É o mesmo ônibus com a plataforma externa descendo. É que nós fizemos vários passeios. Pode passar. Estamos num parque com uma área gramada, o motorista do lado de fora e a Paula descendo da plataforma. A gente está no Jardim Botânico aí. Esse aí é outro. Ah, esse é da Universal, esse é da Disney. Esse foi uma foto que eu fui à Disney e te mandei essa foto, não é? Essa é uma chuta ou maior. Não, essa é da Disney de Los Angeles. É quando a gente foi para Los Angeles. Foi para Los Angeles, Essa aí é de Los Angeles. Esse é um outro tipo de ônibus intermediário, que faz os passeios do metrô até te levar dentro da Disney. É da Universal, nesse caso. Esse é da Disneylândia, né? A Disney... É da Universal, na verdade. É, da Universal, que fica em Los Angeles. Esse aí é Los Angeles. Você vira o próximo para a gente? Acho que esse foi pior ainda, né, Paulinha? Conta a história desse. Esse é Canadá. A gente foi para Ilha Vitória e aí a gente pega um barco que o ônibus de turista pega um ônibus de turismo. Esse ônibus de turismo entra num barco que atravessa para uma ilha. Só que esse ônibus de turismo ele pode entrar em qualquer posição. Então, você não tem esse espaço que tem aí. Como nós estávamos de cadeira de rodas, eles deixam o ônibus, sabe qual é a posição que ele tem que entrar para ficar com esse espaço largo para a cadeira poder sair e a gente pegar esse elevador quando chega lá na ilha. É fantástico isso, porque não tem problema, entendeu? Não é assim, entra o ônibus e depois lá vai pensar, mas e agora? Como é que faz? Porque não tem espaço, porque vai um ônibus do lado do outro, né? E aí lá não, vocês duas de cadeira, então esse ônibus vai entrar em tal lugar, porque é o que dá espaço para pegar o elevador. Essa foto está mostrando a Paulinha e o motorista, que é o motorista é o guia, é uma pessoa só, aonde ela está descendo de uma plataforma, como uma plataforma de ônibus normal, e o ônibus rodoviário, aqueles bem alto, tá? É um ônibus rodoviário de mais de 40 metros. Nós estamos descendo no porão da balsa, já no local do elevador, que vai subir para o andar da balsa, que a gente vai apreciando. No final tem um elevador, né? Na parede ao lado, da onde está o ônibus e eu estou descendo, tem um elevador. Vocês tem muito mais imagem que vocês vão mostrar, porque eu só estou preocupada, só um tempinho, preocupada com o tempo, porque eu não sei se vai ter... Sim, então vamos um pouquinho mais rápido. Aqui, só uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que nós lá fomos visitar o CVI assim, aqui está mostrando o ônibus, transporte, metrô, passeio de barco, que tem rampa. Essa foto é muito interessante, volta um pouquinho. Que é um barquinho de turismo que sai a rampa, encaixa direitinho. É um barco que você vai visitar uma ilha e você tem todo, não é que nem o barco de vocês, que vai para outra cidade. Não, é uma ilhazinha. E assim, na Itália também é. E essa rampa, ela junta o elemento móvel, o barco, ao pier. Próximo. Descem só rapidamente. Aí, que dentro dos barcos tem banheiro acessível. Aí está mostrando a foto da pia, da barra, tudo com acessibilidade dentro dos barcos, das balsas. São barcos relativamente pequenos, barco de... Dentro da balsa,
Oi? Isso é dentro da balsa. É. Isso é dentro da balsa. É. Como nos trens, né? Eu fiz várias viagens de trem pela Europa e os trens também têm banheiro acessível. Aí o banheiro acessível é para todo mundo. É, Todo mundo usa. sim, banheiro com porta larga. Não é assim, o banheiro acessível e o banheiro assim. Tem que procurar Não, quem tá com a chave. é o banheiro acessível. Não. Berkeley. E essa é a placa de inauguração da primeira rampa de Berkeley, onde começou o CVI, né? Essa é a placa de 1972, onde começou o CVI. É o primeiro rebaixamento que teve, então tem uma placa lá comemorando que é o CVI. Tá lá. Essa a gente guarda com a maior, que a gente tinha que conhecer o CVI originário, né? O que originou o Centro de Vida Independente. Aí fomos conhecer. E aí elas levaram a gente. A Paula lembra melhor o nome das pessoas, que eu sou um pouco esquecida. Eu não vou lembrar o nome delas, mas essa menina que está sentada, estou eu, uma moça que está com uma blusa branca e uma echarpe colorida, duas em pé e a Silvana ao lado. Essa que está sentada, ela tem uma amputação das duas pernas integralmente, é bem em cima, e dos dois braços. Então, ela toca o joystick da cadeira com a lateral de um dos braços. Ela andou a cidade de... Olha, tá vendo? Ela não tem nenhum cinto de segurança na cadeira motorizada. Ela andou a cidade de Berkeley comigo e com a Silvana, passeou, foi levar a gente para pegar o BART, para voltar para São Francisco e tal, sem o menor problema, entendeu? Eu posso imaginar, eu, né, com um braço legal e tal, para andar nas ruas do Rio de Janeiro, de vez em quando eu tenho que parar para me ajeitar na cadeira, porque senão vai saculejando tanto que eu posso voar da cadeira, né? E lá as calçadas são tão maravilhosas que para ela não fazia a menor diferença. Ela andou, foi a nossa anfitriã, na época ela era presidente do CVI. Você passa outro para gente? Isso aí é São Francisco, aquela antes era São Francisco, que estava atravessando uma calçada, e aí é Santa Mônica. Santa Mônica já perto de Los Angeles. Outra coisa que facilita, nós estamos mostrando uma foto de um banheiro na rua, em São Francisco, unissex acessível. E ele é autolimpante, é um banheiro que você entra, depois ele se limpa inteiro, então facilita você passear. Porque qual é um problema para a gente? Você ficar o dia inteiro passeando, você não sabe onde você vai no banheiro. Eu, muitas vezes, aqui em São Paulo, os bancos têm banheiro muito acessível. Eu entro no banco, vou procurar um banco para poder entrar no banheiro. Aqui já aconteceu isso em Niterói. Eu fui passar por uma perícia do INSS, no prédio da perícia não tinha um banheiro acessível, mas embaixo tinha um banco Itaú, e aí, como eu sou correntista do Itaú, eu entrei lá para ir ao banheiro. Então, isso é... Você fala, nossa, mostrou uma foto de um banheiro? Mas, gente, não existe turismo sem banheiro acessível. Próximo. Agora vamos adiantar, né? Porque... Só está mostrando o quarto de hotel com um número em relevo e braille, bilheterias, parques todos acessíveis. Nós estamos mais novinhas, tá? Isso a gente não fala. Esse é um museu em... aquário, isso. É um aquário numa cidade lá perto de São Francisco, com tudo em relevo, braille audível, toda a parte expositiva, Leila, você que faz muito acessibilidade em exposição, um paraíso em relevo, braille para a pessoa que não enxerga, conhecer o fundo do mar. Próximo. Aqui são acessibilidades das praias, que nem é uma praia de Portugal, que também já tem todo um deck de madeira para a pessoa chegar próxima à praia.
Está começando aqui no Brasil, mas muito timidamente. Eu vou fazer a audiodescrição dessas fotos, que elas são muito boas. São 3 fotos. Uma foto à esquerda é um homem numa cadeira de roda que está sobre um deck que tem essa faixa amarela, o que é? É uma guia podotátil, alguma coisa assim? Eu acredito que sim. Essa foto eu não conheci. Foi esse colega que eu estava dando aula, uma aula online, esse arquiteto é de lá e me mandou. Esse deck está numa praia grande, mar ao fundo, e tem uma outra foto à direita embaixo, que já é mostrando esse deck sendo desenrolado, é como se ele fosse enrola, né? Como se fosse um carretel, né? Que está abrindo, você deve a água, né? Então, você vai de cadeira de roda até a água, e aí lá sai, é isso? É isso. Vocês que usaram, Não, é então, isso tá. mesmo, E imagina. em cima tem uma foto pequena, que aí não já saiu, mudou, tá bom. Aí é só o chuveiro com também um piso, tá? Também um piso de deck, que a pessoa pode chegar e tomar seu banho de chuveiro. Certo? Aí acho que é só Legal. a sensação, gente, que vocês não vão conseguir ter. A sensação que eu estava sentindo, eu não sei se a Paula também sentia. Totalmente. Nós estamos em frente à ponte. Oh, meu Deus, como é que chama? Golden Gate? Golden Gate. Num mirante. Assim, mas sabe aquela sensação de liberdade? Você fala, gente, eu consigo ir em qualquer lugar. Eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo ser uma pessoa. Ônibus de turismo. E aquele ônibus que vocês viram a gente indo, a gente chegou aí com esse ônibus que a gente pegou e foi passear nos pontos turísticos. E a sensação é nós duas, eu e a Paula abraçadas, quer dizer, até que não estão abraçadas, só lado a lado, na frente da Golden Gate, que é a ponte mais famosa de São Francisco. E vocês veem que atrás tem aquele binóculo, né? Eu não sei se é binóculo o nome disso, mas esses aí são baixos, então você consegue abaixar para que, eu não sei se esse especificamente, mas tem desse binóculo para você ver numa altura que você esteja sentada. Na cadeira. Eu acho que o que eu estou aqui morrendo de inveja é que é a cidade que acolhe, né? É isso. E o que a gente sente no Rio de Janeiro, vou falar do Rio, aqui não é uma cidade que acolhe, independente se é turista ou se é morador. Se eu sou moradora, eu também quero ser acolhida pela minha cidade. Ora. Claro. Aí, né? Eu falo que é você fazer cidade para os seres humanos, seja eles quaisquer que forem, né? Fazer turismo para pessoas. Você que assim, sabe tão bem o que é o desenho universal, eu acho que a coisa, como é pouco difundido ainda, o desenho universal agora que está entrando na escola de arquitetura como uma disciplina, né, para ser estudado, para ser conhecido, porque as pessoas não sabem o que é eu falo, gente, desenho universal não tem que aparecer, acessibilidade não tem que aparecer. Exatamente. Quando ela aparece, porque ela é ruim. Se ela não aparece, ela é boa. Eu vou acelerar aqui, tá? Porque já são 9 horas. Então, eu vou passar as Acho que já está aí. acabando. Aqui sou eu, só com o Herman Monstro, porque na Disney é uma brincadeira que a gente consegue fazer qualquer coisa. Está escrito ao lado Novas Emoções, porque está do lado do Herman Monstro. Aí, eu tinha até deletado, não sei, acho que eu não gravei, que eu tinha tirado umas fotos e era para ter ido. Acho que eu bandei sem gravar. Mas pode o próximo. Sou eu com o Herman Monstro. Aqui eu com 2 jacarés. Olha, o jacaré tão atual, né? Pois é!
Estamos E eu não todos tinha. jacaré. Nossa, Ai, eu não que tinha maravilha. pensado. Agora eu vou colocar assim: 2 amigos meus tomaram vacina, viraram jacaré. Perfeito. Vai, manda para eles, se eles se sentirem Isso. jacaré. E a última foto é eu e Silvana num deck em Vancouver. A gente está com uma cara de felicidade, mas muito triste que a gente ia voltar no dia seguinte. Depois de um mês de total liberdade, a gente estava bebendo, porque no dia seguinte a gente ia voltar para a nossa relação do dia a dia. Ia voltar a ficar deficiente de novo, né? Um brinde à liberdade a gente estava fazendo. É isso, gente. Acho que o mais que a gente tinha que passar as fotos mesmo, porque mostra o que é possível e o que o Brasil está perdendo. Vamos divulgar isso. Eu acho que a gente tem que sair. Eu sou acho que as pessoas com deficiência têm que sair para a rua para começar a exigir essas coisas acontecer na cidade, entendeu? A gente precisa se unir, né, Ricardo? Precisamos nos unir. Mas eu acho que tem que parar de deixar as pessoas também precisam se tocar. Quando você chega e fala de acessibilidade, você chega num lugar recém-inaugurado e você fala, mas como? Não tem um banheiro acessível? Eu me sinto sendo olhada como se eu tivesse chegado para a pessoa e falado assim, mas como? Vocês não têm aqui uma parede rosa de bolinha azul? Porque a pessoa fez uma cara de... Sabe? Essa cara que eu vejo e que não muda. Então, você chega perguntando aonde é o banheiro acessível? Aonde é a rampa? Onde tem elevador? Aonde tem o acesso? Então, parece que aqui no Brasil as pessoas vivem de e não saem disso nunca, né? Mas uma coisa eu acho que só para deixar vocês um pouquinho mais felizes. Eu acho que nas edificações pontuais, São Paulo melhorou um pouquinho. Mas eu vou te dizer o porquê. Porque o Código de Obras, se você não fizer R$200 o metro quadrado de multa, nós conseguimos colocar no Código de Obras. Não foi porque tem mais... só por conta disso. Amor ao bolso. Mas São Paulo é Estou errada, Ricardo? São Paulo é um outro país. Tá certo. Acho que a gente tem, eu sempre falo para meus colegas, né? Eu até mudei meu jeito de pensar assim. Não é reclamar, eu orientar. Eu chego para o lugar, não tá precisando de alguma coisa, eu falo ali para as pessoas, porque se a gente tem muito colega que vai, sofre e vai embora calado, assim, não pode. Você tem que falar, porque daí o pessoal vai começando a se tocar. Eu acho que eu falo para o lugar e falo também para o agente vistor. Faz um efeito incrível. O problema é que no Rio é quem vistoria, né? Gente, olha aqui, já são quase 9h10 da noite. Eu acho que a gente não vai rolar perguntas, porque já está tarde. Mas eu queria que vocês, assim, posso fazer a minha parte de finalidade, vocês também, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Já falou? Como sempre, eu acho que a discussão sempre todas as vezes que a gente conversa aqui na roda de conversa, sempre roda a coisa da inclusão. O que é a inclusão? O que é, né, viver a inclusão? Isso que a gente tem que ir atrás e lutar e brigar, enfim, e arregaçar as mangas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. E por mim, ficava um papo... Falar de viagem é tudo de bom, né? Mas, infelizmente, a gente tem que dar uma encerrada. Então, eu queria, se vocês quiserem dar uma palavrinha final, estejam à vontade. Eu só queria agradecer e dizer que foi bom demais estar aqui. E se as pessoas tiverem alguma dúvida, quiserem alguma coisa, tem os nossos contatos aí, né? Exatamente. Eu também, só agradecer
E também fala que tem nossos contatos aí no Instagram, Silvana Cambiag. Eu acho que para a gente botar mandar. no chat, né? O chat é visível depois? Não. Eu publico amanhã Tá. todos os contatos deles, tá? Vai estar nas nossas redes. E Da minha Ricardo? parte também é só agradecer, né, o pessoal me acompanhe ali pelas redes sociais, meu blog, eu passo bastante informação e dúvidas. Isso é muito enriquecedor também, não só para mim, porque quando as pessoas falam das suas dificuldades, das coisas que elas querem, eu fico sabendo melhor, né? Eu não posso colocar só a minha opinião. Então, pegar das coisas, então mandem perguntas, façam tudo, reclamações que vocês quiserem ali para mim, que eu posso ser um canal ali para colocar tudo isso e fazer isso acontecer. Deixa a gente sempre assim, atualizado nessa organização que você está montando, não é? Do turismo acessível. Muito bom, muito bom. E informação é fundamental. Isso aí. Então, carinho para todos. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, boa noite. Agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Beijo. Tchau, obrigada Tchau. pela participação.